Olá pessoal, muito bem-vindos, professor Lúcio. A gente vai continuar aqui o nosso estudo de função afim, só que agora nós vamos falar de um elemento importante do coeficiente angular, montar a função afim a partir do gráfico, a partir da ideia do coeficiente angular da função, que ele que nos dá a taxa de variação constante. Então o que eu gostaria que você observasse aqui, ó. Vamos montar a função de acordo com uma tabelinha aqui, que a gente fez anteriormente. Então aqui, ó, y igual a 3x mais 1. Então uma função afim, função polinomial do primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta, coeficiente angular é 3, positivo, então a reta vai ser crescente, ela intersecta o eixo y no coeficiente linear, que é 1, e intersecta o eixo x na raiz da função. Se quiser descobrir a raiz da função, iguala a 0, ou faz menos b sobre a, menos 1/3, tá? Resumindo tudo que a gente viu até agora em 30 segundos. Então o que nós temos? Ó, vamos montar uma tabela ali. Então vamos fazer uma tabelinha. Então olha só. Então nós temos aqui, ó, x y. Então pegar aqui, ó, x igual a 0 e x igual a 1. Então, ó, presta atenção de novo no coeficiente angular. Nesse elemento, no 3. Então, olha só. Para x igual a 0, 3 vezes 0, 0, mais 1, 1. Para x igual a 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Olha onde que está o coeficiente angular aqui, ó. O coeficiente angular, ele está aparecendo exatamente nessa diferença, nessa variação, ó. Tá vendo, ó? Qual que é a diferença daqui para cá? Uma unidade. Daqui para cá é o quê? 3. Então, o que o coeficiente angular diz para a gente? Para cada unidade que eu aumento aqui, a imagem vai aumentar exatamente o valor do coeficiente angular, 3. Então, ó, se eu nem quisesse calcular mais, eu poderia continuar completando essa tabela. Então, ó, se eu fizer isso aqui, ó, para x igual a 2, para x igual a 2, aqui vai dar quanto? O coeficiente angular não é 3? Então, ó, eu vou pegar 4, somar 3, aqui vai dar quanto? 7. Pode testar lá, ó. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. E assim sucessivamente. O bacana seria você pensar da seguinte maneira. E se eu continuasse fazendo essa tabela? Tudo bem? Quanto que daria, por exemplo, ó, a imagem do 10? Você poderia pensar o seguinte, ó. A cada unidade que a gente aumenta, aqui aumenta 3. Aumentou 1, aumentou 3. Então, olha só. Aumentou 2, aumentou 6. Tá vendo? Aumentou 3, aumentou 9. Então, tá vendo? Ó? Aumentou 1 vezes 3. Aumentou 2, 2 vezes 3. Aumentou 3, 3 vezes 3. Agora, olha só. Daqui para cá, eu estou tendo um aumento de quanto? Eu estou tendo um ganho de quantas unidades? 10. Então, o que vai acontecer? Daqui para cá, eu vou ter que ter o mesmo aumento de 10 unidades. Só que multiplicado pelo coeficiente angular, ó. Isso aqui vezes 3. Então, quanto que dá 10 vezes 3? 30, né? Só que, ó, a partir do 1, ó, 10 vezes 3, 30. Mais 1, 31. Certeza. Se você trocar o x por 10 naquela função, você vai obter o y igual a 31. Ó. 3 vezes 10, 30, mais 1, 31. Por quê? O coeficiente angular me dá essa taxa de variação constante. Ó. 4 menos 1, 3, dividido por 1. Dá um coeficiente 3. Ó. 30 dividido por 10 continua dando um coeficiente 3. Então, o que eu quero dizer para você? Eu estou querendo dizer o seguinte, moçada. Que quando nós temos a função y igual a ax mais b com a diferente de 0,
nós podemos calcular o coeficiente angular com base na taxa de variação. Como assim, professor? Com base na taxa de variação. Então imagine, ó, quantos pontos a gente precisa para construir o gráfico de uma função, para obter uma função afim? A gente precisa de 2 pontos, né? Então olha só, aqui vamos pensar da seguinte maneira. Vamos supor que a gente tem esses 2 pontos. Então o meu primeiro ponto, ó, chama assim de ponto A. O meu primeiro ponto é formado pelas coordenadas XA, YA. Tudo bem? E o meu segundo ponto é formado pelas coordenadas XB, YB. Então olha só que coisa mais linda do mundo. Como que a gente obtém o coeficiente angular? O coeficiente angular numa função afim, ele é obtido assim, ó. É a taxa de variação. Você faz a diferença dos valores de y e divide pela diferença dos valores de x. Ó, é assim que a gente obtém o coeficiente angular, de maneira direta. Tá vendo aqui, ó? Se eu pegar 2 pontos quaisquer, ó, diferença de y, 31 menos 1, 30. Diferença de x, ó, 10 menos 0, 10. 30 dividido por 10, 3. Para quaisquer 2, ó. 7 menos 1, 6. 2 menos 0, 2. 6 dividido por 2, 3. A taxa de variação é constante. Tá, professor, e para que serve isso? Para facilitar um pouco a nossa vida em alguns casos. Quando você tem o gráfico, por exemplo, ou quando você tem 2 pontos, não necessariamente o gráfico. Então, ó, vamos fazer um exemplinho aqui, ó. Ó, olha só que bonito. Vou deixar ali para você colar por enquanto. Então imagine a seguinte situação, ó. Você tem uma função afim, você tem uma função do primeiro grau, então você sabe lá, eu tenho uma função f de x igual a x mais b, e você sabe que esse número a é diferente de 0. Esse número a é diferente de 0. Daí eu quero saber, ó, quem é essa função, sabendo que ela passa pelos pontos A, 2 e 3. Tudo bem? Ela passa pelos pontos A, 2 e 3 e passa pelos pontos pelo ponto B. Menos 3 e menos 2. Tudo bem? Então o que a gente pode fazer? Ó, eu posso substituir esses 2 pontos na função e montar um sistema. Só que o objetivo aqui não é a gente trabalhar com o sistema. Ó. Então vamos trabalhar com a teoria, vamos trabalhar, ó, com o coeficiente angular. Como que eu faço para descobrir o coeficiente angular? O coeficiente angular não é uma taxa de variação? Então, ó, o número A. Como que eu descubro o número A? Eu faço a variação do y, ó, cuidado, variação, ó. Então eu vou pegar x do ponto A, 3, menos x do ponto B, menos 2. Tá vendo, ó? X do ponto A menos x do ponto B. E y do ponto A menos y do ponto B. E divido por x do ponto A menos
x do ponto B. Então o que nós vamos ter aqui? Ó? A vai ser igual a menos com menos mais, então aqui vai ficar 3 mais 2. 3 mais 2 é 5, dividido por 2 menos menos 3, dividido por 5. Quanto que dá o coeficiente angular dessa função? 1. Então eu já sei que essa função tem coeficiente angular igual a 1. Então, o que nós sabemos até o presente momento? Que essa função f de x, ela tem essa estrutura algébrica aqui, ó. Ela é igual a coeficiente angular 1 vezes x, mais b. Falta descobrir o coeficiente linear, falta descobrir o valor do b. Mas, professor, agora nós não temos o gráfico, eu não sei aonde ele corta o eixo y para descobrir quem que é esse coeficiente linear. Não tem problema, por isso que você precisa de 2 pontos, ó. Eu descobri o coeficiente angular, agora para descobrir o coeficiente linear, o que você faz? Escolhe quaisquer um dos pontos que você tem, o A ou o B. Eu vou escolher o ponto A, ó. Eu vou pegar o ponto A e vou substituir aqui. Então eu sei o seguinte, ó. Eu sei que a imagem do número 2 é igual a 3. E vou substituir na função. Então o que vai ficar? Vai ficar com A vezes. Quem é o x? O x é 2. Mais B, isso aqui é igual ao y. Quem que é o y? 3. Então aqui vai ficar 2 mais B igual a 3. Qual é o valor do B? O valor do B é 3 menos 2. 1 também. Então acabou. Quem é a nossa função? A função f de x, ela é igual a x mais 1. Tudo bem? Então tá aí, ó, essa é a minha função. Então aqui, ó, um jeito mais elegante de você descobrir a função dados os 2 pontos dela, ó. Você vai direto para o foco aqui, descobrir quem que é o coeficiente angular, fazendo a taxa de variação constante dela, e daí substitui qualquer um dos 2 pontos para descobrir o valor do coeficiente linear. Tudo bem? Lógico, né? Salvo aqueles casos em que você já sabe o valor do coeficiente linear, né? Por exemplo, se ele falasse aqui, ó, 0 menos 2. Se aqui fosse 0, eu já sei que para x igual a 0, o valor do y é o coeficiente linear. Eu saberia direto que o b é menos 2. Daí eu só usaria os 2 pontos para fazer a taxa de variação. Tudo bem? Tranquilo? Agora é o seguinte, ó. Último tópico que a gente vai falar de função afim. Deixa eu pegar a canetinha, caiu aqui. Então, ó, último tópico que a gente vai falar. Nós vamos falar de estudo de sinal. Por isso que a raiz da função, ela é importantíssima para a gente. E o estudo de sinal, é legal você se ligar aqui, que na hora que você for resolver inequações, o estudo de sinal vai ser importante para isso, tá? Então, qual que é a ideia do estudo de sinal? Vamos pegar até essa função, ó, x mais 1, vamos construir o gráfico dessa função? Então, ó, f de x igual a x mais 1. Construir o gráfico da função. Vamos montar a nossa tabelinha lá, ó. X, y. Tá? Não fazer assim não, já vou direto para o foco aqui, ó, já para o que a gente quer. Então olha só, para fazer o estudo de sinal da função, você vai precisar de um elemento importantíssimo. Eu acho que é o elemento mais importante que a função tem, que é a raiz da função. Então, ó, quando você for estudar o sinal de uma função, primeira coisa que você precisa, a raiz. A raiz da função. E para descobrir a raiz da função, o que a gente faz mesmo? Igual a 0. Então a raiz da função é o valor de x no domínio
tal que a imagem é nula. F de x igual a zero. Então vamos fazer isso, ó. F de x, quem que é f de x? X mais 1 igual a zero. Então, ó, quem que é o x? X é igual a menos 1. Lembra graficamente o que a raiz da função nos dá? A raiz da função é o valor onde o gráfico vai cortar o eixo x. Agora, por que a raiz ela é importantíssima para a gente? Então, moçada, ó, eu vou fazer um esboço bem simplesinho. Eu não vou usar nem o eixo y. Para fazer o estudo de sinal, eu não preciso nem do eixo y. Só o eixo x é suficiente. Então, o que nós temos? Ó? Nós vamos ter essa situação. Ó. Aqui está o eixo x. Tudo bem? Está aqui o eixo x. Daí, o que a gente faz? A gente localiza a raiz da função. Tá vendo aqui, ó? A raiz da função. O menos 1. Vou colocar aqui. Menos 1, raiz da função. Daí, o que a gente sabe? Aquela função é uma função afim, o gráfico é uma reta, o coeficiente angular dela é positivo, então a reta ela vai ser o quê? Crescente. Então vai ser isso aqui, ó. Agora, o que nós temos? Ó? Nós temos o domínio da função dividido em 3 partes. Primeiro, valor menor do que a raiz. Tá vendo aqui, ó? Valor à esquerda da raiz. Então, eu tenho, ó, se x for menor do que a raiz. O que vai acontecer no domínio dessa função para valores menores do que a raiz? Consegue perceber que o gráfico vai estar sempre para baixo do eixo x? O que significa o gráfico da função estar abaixo do eixo x? Significa que a imagem, o valor do y, sempre vai ser negativo. O que eu quero dizer com isso? Para essa função, sempre que você escolher no domínio um elemento menor do que menos 1 e substituir nessa função, o resultado é negativo. Pode testar qualquer um, ó. Menos 2, ó. Menos 2 mais 1, menos 1. Menos 10 mais 1, menos 9. Então, sempre que o x for menor que menos 1, implica na imagem desse x ser menor do que zero. Isso que é o estudo de sinal. Então, eu estou dizendo para quais elementos do domínio a minha imagem vai ser positiva ou negativa. Ó, aqui. Se o x for exatamente menos 1, ó, tá vendo? Ó? Se o x for exatamente igual a menos 1, o que vai acontecer? Aqui tá mole para nós, né? Porque se o x é igual a menos 1 é o que da função? Não é a raiz? E a raiz da função a gente sabe que tem imagem igual a quanto? Zero. Tá? E a terceira análise é se o x for maior que menos 1. Ó. Esse pedaço aqui, ó. Se o x for maior que menos 1. O que acontece se o x for maior que menos 1? Se o x for maior que menos 1, o gráfico da função está acima do eixo. O gráfico da função estando acima do eixo significa que a imagem vai ser sempre o quê? Positiva. Aí, então o que a gente fez? Ó? Estudou o sinal da função. Então a gente estudou que se o x for menor do que menos 1, a imagem é negativa. Se o x for maior do que menos 1, pelo gráfico está acima do eixo, a imagem é positiva. E se o x for exatamente igual a menos 1, a imagem é zero. Estudar o sinal não é o sinal do x, é o sinal do y. O y é negativo, a imagem. Ó, escolhe qualquer valor maior que menos 1, por exemplo, 3, substitui na função, a imagem, o y é positivo. Substitui qualquer valor menor do que menos 1, troca no gráfico, a imagem vai ser o quê? Negativo. Vou fazer mais um exemplinho aqui, ó. Ó, vamos pegar aqui a função g de x,
igual a menos 2x mais 4. Menos 2x mais 4. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que descobrir? Nós temos que descobrir primeiro a raiz da função, né? Então, quem que é a raiz da função? Quem que vai ser a raiz? Para descobrir a raiz da função, a imagem tem que ser igual a 0. Então, eu vou fazer lá menos 2x mais 4 igual a 0. Menos 2x igual a menos 4, ó. Se eu jogar o menos 2 dividindo, o x vai ser quem? 2, ó. Essa é a raiz. Menos 2 vezes 2, menos 4, mais 4, 0. Como que vai ficar o estudo do sinal para essa função? Cuidado aqui agora, hein, moçada, que a função ela é decrescente. Então ela vai ficar assim, ó. Ó. Aqui está o eixo x. Aqui eu coloco a raiz. 2. Função afim, o gráfico é uma reta, coeficiente angular negativo, então essa reta ela é decrescente. Perceba agora que se o x for menor do que o 2, a imagem está para cima, então a imagem é positiva. Então agora eu tenho aqui, ó, x menor do que 2, o que significa y positivo. Tudo bem? Se o x for rigorosamente igual a 2, ó, bem na raiz, ó, exatamente igual a 2, x igual a 2, o que implica? É a raiz. O y é 0. E se o x for maior do que 2, ó, se o x for maior que 2, está vendo que o gráfico está baixo? Então a imagem aqui vai ser o quê? Negativa. Então se o x for maior que 2, o que nós temos? Y negativo. Beleza? Tudo bem? Então esse é o estudo de sinal, extremamente importante na equação depois pra gente. Tá ok? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.